Boa noite. Nem todo mundo aqui me conhece, mas antes de eu me apresentar, eu queria que a gente ficasse de pé mais uma vez. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E nós acabamos de adorar com louvores, com orações, com ofertas. Mas eu queria que mais uma vez você reconhecesse e você honrasse a presença de Deus nesse lugar. Então eu queria que você abrisse seu coração e eu queria que você orasse com suas próprias palavras. Você pedisse: Espírito Santo, fala comigo essa noite. Espírito Santo, toca o meu coração. Eu estou disponível para o Senhor. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas, mas eu quero que nesse momento você se sinta livre. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E existe liberdade aqui essa noite. Senhor, nós honramos a sua presença nesse lugar. Pai, nós declaramos que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que vai ser falado, é para que o seu nome seja glorificado. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória. Eu te peço, Espírito Santo, que a semente, que a palavra do Senhor seja plantada em nossos corações. Nós nos rendemos ao Senhor e nós dizemos sim e amém para as suas promessas, para os seus planos essa noite, Pai. E nós dizemos mais uma vez que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Fala conosco, toca os nossos corações, Pai. E que o foco essa noite seja somente o Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Bom, como a Amanda já deu uma breve introdução, meu nome é Rodrigo. Eu tenho 24 anos e hoje eu vou resumir um pouco da minha história e vou trazer uma mensagem também que o Senhor falou no meu coração. Eu sou missionário há quase 5 anos já, porém, 10 anos atrás, eu estava de férias na minha escola, na casa da minha avó, lá no interior de Palmeirais, e um dia eu cheguei lá e a minha avó era crente. Um período de férias anteriores ela não era, no outro ela era. Eu comecei a ir para a igreja com ela e eu falei, eu vou ser também. Eu não tinha muita ideia, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu falei, eu quero fazer parte disso aqui. E quando eu voltei para Teresina, exatamente 10 anos atrás, 2015, eu cheguei na porta daquela igreja, Irmã Maria dos Aflitos estava lá, e ela falou assim, você é daqui? Eu falei, não. Ela falou, vou te apresentar para o Samuel. E aí, se você é um rapaz adolescente nessa igreja, provavelmente você está na célula Benjamim. E eu fui mais um desses frutos, né? E fui discipulado nesse tempo. E em 2021, eu fui para missões em tempo integral. Mas antes disso, eu servi nessa igreja, eu fui discipulado nessa casa, eu liderei célula nessa casa. E muitas pessoas me perguntam, né? Como que você entendeu que você tinha que ser missionário? Como que você ouviu o seu chamado? Quem foi o profeta que te entregou uma palavra? Quem foi que orou? E, na verdade, não aconteceu nada disso. Se eu não me engano, 2016, em julho de 2016, eu fui batizado no Espírito Santo, depois de buscar muito, de ir para encontro, de ir para reencontro, de ir para retiro. E nada acontecia, toda oração que tinha eu estava lá na frente, e nada acontecia, e eu falava assim, meu Deus, por que nada acontece comigo? E um dia, no meu quarto, na minha casa, sozinho, o Espírito Santo me tocou. E uma semana depois, a gente teve, se eu não me engano, foi o primeiro transmissão. Né, pastor? A gente foi para Monsenhor Gil e para Miguel Leão, e a gente passou 4 a 5 dias lá. E aquela foi a minha primeira viagem missionária. Eu era um adolescente, eu não tinha dinheiro. O Samuel chegou e falou para mim, eu pago. Era R$30. Ele falou, eu pago, você vai. E eu lembro que na primeira noite ou na segunda, antes de dormir, peguei a minha Bíblia, abri a minha Bíblia e eu li Mateus 28:19, que é o versículo da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E na hora que eu abri, o Senhor falou comigo, essa é a sua missão de vida. Eu não recebi palavra profética, ninguém orou por mim, falou que eu ia para as nações. Eu não imaginava que eu ia sair nem do Nordeste, imagine do Brasil. Mas naquele dia o Senhor falou comigo, você vai ser um missionário. E eu passei anos gerando aquilo em oração. Tudo que era viagem missionária eu queria estar dentro, tudo que era evangelismo da igreja eu queria estar dentro. Fui para as missões, fui para Cristino Castro, fui para os Sementes do Futuro. O que você visse aí eu estava lá no meio. E nesse tempo eu fui gerando isso em oração. Em 2019 e em 2020, eu fiz parte de um projeto no sertão do Piauí. Na primeira viagem eu fui para Picos e em 2020 eu fui para Paulistana, lá perto de Acauã, no sertão do sertão. E mais uma vez o Senhor falou comigo, essa é a sua missão de vida, você vai ser um missionário. E o meu maior sonho era me mudar para o sertão.
Eu queria porque eu queria ir para o sertão do Piauí, naquele lugar que não tinha nem energia elétrica, para pregar o evangelho. Esse era o meu sonho. E eu lembro que em 2020 eu fui para um evento missionário em São Paulo, e naquele evento uma pessoa veio orar por mim, e essa pessoa falou: olha, você foi para o sertão, mas aquilo era só uma preparação, o Senhor vai te levar para muito mais longe. Eu falei assim: meu Deus, eu vou para longe como? Né? Eu não... Aqui eu estou resumindo muito, porque essa história é muito longa. Eu não... Sei lá, eu não tinha perspectiva. E semanas depois daquela viagem, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, que eu nunca tinha conversado. E essa pessoa me mandou uma mensagem, ela falou assim, era um líder de um movimento lá um movimento cristão que acontece lá em São Paulo. Essa pessoa falou assim: olha, eu estava no meu Instagram, o Espírito Santo me deu o seu nome, eu achei o seu perfil e o Espírito Santo mandou te mandar uma mensagem. Entra aqui nessa chamada aqui do Zoom, né? Já estava na época da pandemia, então todo mundo aqui já teve alguma experiência com o Zoom. Eu entrei, ele orou por mim e ele falou assim: você tem uma palavra para a Inglaterra? Eu sinto que o Senhor vai te levar para lá. Eu falei: não faz sentido nenhum. Meu sonho era ir para o sertão, o que tem a ver com a Inglaterra? Nem inglês eu falava direito, né, nesse tempo. E aí, a partir dali, eu comecei a entender todo o meu propósito. Né? Eu tinha feito Enem, tinha feito SISU, passei para fazer psicologia lá na Federal, em Parnaíba, e eu falei: caraca, é o meu sonho. E Deus falou: você não vai. E aí eu falei: meu Deus, quem que não quer ir morar em Luiz Correia? Né? Todo teresinense acha que Luiz Correia seria uma ótima capital. E eu falei: é o meu sonho. E o Senhor falou: você não vai. E ao invés disso, eu comecei a fazer letras em inglês na UESP. Não falava nada de inglês, fiquei fluente em 7 meses, o que é um milagre. E depois daquela ligação com aquele líder, eu comecei a ter sonhos com a Inglaterra. Pessoas chegavam para mim e falavam: olha, eu sinto do Senhor, eu orei por você e eu vi aquele relógio lá da Inglaterra. E eu sinto que o Senhor vai te levar. E eu assim: meu Deus do céu, nem passaporte eu tenho. E em 2021, no final de 2020, eu entendi o chamado de Deus para ir para missões. E eu fui para o interior de São Paulo para fazer um treinamento e eu nunca mais voltei. Porque eu fui e o Senhor falou: você veio e agora você fica. E nesse tempo, desde então, eu estou em missões. Eu já fui para Moçambique, já fui para a África do Sul, fui para a Noruega, para a Irlanda, para a Romênia. E hoje eu moro na Inglaterra como missionário. Então, eu só queria encorajar você de que as palavras de Deus, elas são irrevogáveis. Se você ouvir uma palavra do Senhor, seja no seu secreto, seja através de uma palavra profética, seja através de uma oração, de um sonho, não sei como Deus falou com você, mas o que eu sei é que Deus fala, e quando Ele fala, Ele cumpre. E nesse tempo, como a Amanda estava falando, eu tenho, se você quiser saber mais, eu tenho inúmeros testemunhos de provisão financeira, sabe? Eu já fiz missões nesses 6 países diferentes, e quando Deus me falou: você vai ser um missionário, eu não tinha nem R$ 30 para pagar a minha transmissão. E hoje eu já consegui viajar a muitos lugares do mundo e todos os dias eu tenho visto, eu tenho provado da provisão do Senhor. Inclusive um testemunho, eu cheguei em agosto no Brasil e eu fui pregar em São Paulo. E no dia que eu fui pregar, eu acordei sem voz, gripado. E eu preguei rouco. E aí, antes de ontem, eu comecei a ficar gripado de novo. Eu falei: o inimigo está me atacando. Porque eu vou pregar quarta-feira, eu estava bonzinho. Mas eu falei: eu estou no Piauí. Então, eu tomei um chá de limão com alho, eu tomei mastruz hortelã. Minha avó fez todo tipo de remédio com mel que você pode imaginar. E hoje eu estou quase 100%. Na oração também teve oração. Hoje eu faço missões na Inglaterra, eu moro no norte da Inglaterra, uma cidade que provavelmente ninguém conhece, se chama Southport. É uma cidade bem pequena e hoje eu faço parte de uma igreja local, eu ajudo a liderar os adolescentes, ajudo no discipulado dos jovens, e eu trabalho com toda a parte de evangelismo e alcance local daquela área. E foi todo um testemunho até chegar lá. Eu não gostava de inglês, eu odiava inglês, aprendi pela graça de Deus. Hoje eu trabalho com isso, né? Além de eu estar integralmente em missões, eu também sou professor de inglês. E eu tenho visto e provado da provisão, da bondade, do cuidado do Senhor nesses últimos 5 anos em missões. Né, quando eu morava no interior de São Paulo, eu alugava uma casa com outros missionários e já houveram dias que todo dia 10 eu tinha que pagar meu aluguel e vários meses, no dia 9 de noite, eu não tinha nem 10% do valor. E eu: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer amanhã? Eu sou crente, eu não posso ter um mau testemunho de ser despejado por não pagar minhas contas. E no dia o Senhor vinha e providenciava.
né? Já teve vezes, uma viagem para a Inglaterra, para a Noruega, para esses lugares, não é uma viagem barata. E todas as vezes que eu fui escalado para fazer uma viagem missionária, eu não tinha nenhum centavo na minha conta. E no final do tempo de arrecadação, eu recebia os 20, 25 mil reais e eu fazia toda a viagem. E o último testemunho de provisão que eu tive é que eu estava na Inglaterra desde fevereiro, eu voltei para o Brasil em agosto e eu vim para realizar toda a documentação do meu visto e tudo mais. E eu também, quando eu ouvi de Deus, você vai tirar o seu visto, eu não tinha nenhum centavo. E todo esse processo custava mais de 20 mil reais. E o Senhor providenciou o dinheiro do visto, o dinheiro da passagem, já está tudo comprado. Semana que vem estou voltando já. Então, se Deus te chamou, Ele vai providenciar. E uma coisa que acontece, agora que eu estou falando, eu percebi, quando você sai também, é que o seu sotaque ele some. Então, quando eu estou em São Paulo, as pessoas falam que eu não tenho sotaque de Teresina. Quando eu estou em Teresina, as pessoas falam que eu estou com sotaque de São Paulo. Então, se você sair do Piauí por um tempo, você vai perceber também. Então, você vai ver que hoje a minha fala está toda misturada. Mas esses testemunhos, eles mostram a bondade de Deus, eles mostram como os convites do Senhor, eles são convites sérios. Quando o Senhor te chama para fazer algo, Ele vai te capacitar, mas a mensagem do Senhor é algo que nós temos que levar com seriedade. E enquanto a gente estava em adoração, o Senhor me levou lá para Hebreus 3, 7, que fala assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E hoje, antes de eu entrar na mensagem, essa é a palavra que eu sinto para essa igreja, não endureça a voz do seu coração. Sabe, muitas pessoas têm escutado o chamado de Deus para fazer qualquer coisa que o Senhor está te pedindo para fazer. E muitas vezes a gente olha para tudo que está acontecendo ao redor e o nosso coração começa a ser endurecido por conta dessas circunstâncias. Mas hoje eu queria trazer essa mensagem para você e te encorajar. Não endureça o seu coração. Amém? Então, se eu for dar um tema para essa mensagem, são os 3 convites de Jesus. E eu quero começar lá em Mateus 11, versículo 28. Se você puder abrir comigo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você é crente, você já ouviu esse versículo alguma vez na sua vida, e todas as vezes que a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente lembra, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. E às vezes você está querendo jogar tudo para o alto, aí você manda mensagem para o seu líder de célula, aí ele vai lá e fala, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. A célula da Amanda é vinde a mim. Então, se você fala com a Amanda, ela vai falar com você. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Mas esse é o primeiro convite que o Senhor nos dá, que o Senhor nos faz. Vinde a mim. Existem muitos convites na palavra, né? Muitos convites do Senhor, mas hoje eu trouxe esses 3. O vinde a mim. Jesus nos chama para ir até Ele. E nós somos atraídos pelo Senhor, né? A Bíblia fala que ninguém vem ao Filho se o Pai não o atrair antes. E quando Jesus nos chama, não é simplesmente para você chegar e ficar diante do Senhor e falar, Senhor, estou aqui. Existe um processo que vai acontecer na sua vida a partir do momento que você diz, eu vou andar com o Senhor. Né? O vinde, ele tem um bônus que é o segue-me. Jesus te chama, vem, você chegou, tá, agora segue. E você vai andar com o Senhor. E não é uma caminhada fácil. E ninguém também falou que seria. O próprio Jesus falou que seria difícil. Que teria tribulação, que você seria perseguido, que você seria odiado, que o mundo não gostaria de você. Então, todas as vezes que estiver muito difícil, e isso é fala de pregador, né? Mas tudo aquilo que eu estou falando aqui veio para cá antes. Então, são coisas que eu repito para mim mesmo. Quando está difícil, eu penso, Jesus não falou que seria, então por que eu estou achando que vai ser? Sabe? Jesus não falou que seria fácil, Ele falou que haveriam tribulações, mas Ele nos chama para vir até Ele, para que nós possamos ter o nosso jugo trocado, ou seja, para que nós possamos andar com leveza. E andar com leveza com Jesus não é para que os nossos problemas sumam, desapareçam e a gente tenha uma vida 100% ok e agora está tudo certo, acabaram todos os meus problemas. Se fosse assim, 100% do nosso país seria cristão. Todo mundo seria cristão. Mas
é para que no meio dos problemas, no meio das tribulações, no meio das tempestades, no meio de qualquer coisa que você esteja vivendo, você possa enxergar o Senhor ali. Ele é a resposta dos problemas. Não porque os problemas vão sumir, mas porque Ele é a resposta para todas as coisas. Porque no meio da tempestade, você vai olhar, e assim como Pedro, você vai falar, meu Deus, o que é aquilo? E ele vai vir andando sobre as águas. Você vai olhar para Jesus e ele vai fazer, você vai ver ele fazendo o impossível acontecer. Porque a gente olha para um problema, sei lá, a gente olha para uma dívida, a gente olha para nossa... Aí você abre o seu Nubank e você fala, não vai. Não tem como, a conta não está batendo. Você pensa até assim, meu Deus, me roubaram. Não, mas não é, a conta que está grande mesmo. E quem que vai resolver? O Senhor, Ele vai trazer a provisão. Né? Mas a gente precisa ser fiel nos dízimos e ofertas também, só um adendo. O Senhor vai trazer a provisão. Então, o vinde é um chamado à obediência, é um chamado a se render, é um chamado a dizer, Senhor, eu vim até o Senhor e agora eu vou te seguir, não importa o que eu precise fazer. Custe o que me custar, eu vou te seguir. Esse vinde e esse segue-me é um tempo de arrependimento e é um tempo de ser podado pelo Senhor. É um tempo que você vai chegar e o Senhor ele vai mostrar tudo que está podre em você. E nossa, Ele vai mostrar tudo que não presta, tudo que é da carne, tudo que é do mundo, tudo que os traumas, tudo que a vida no mundo colocou em você. Mas Ele não vai te mostrar para te acusar, Ele vai te mostrar para que, acima de tudo isso, a graça e a misericórdia dele se mostre muito maior. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não existe você chegar diante do Senhor e você dizer, eu estou me sentindo acusado, eu estou me sentindo sujo. Sim, você vai se sentir impuro, mas é justamente para que a grandeza de Deus seja revelada e você possa ser purificado e santificado pelo Senhor. Nós somos chamados para ser uma geração pura e uma geração santa. Uma geração de mãos limpas e de coração puro. E essa limpeza nas nossas mãos e a pureza no coração, ela vem através do relacionamento com o Senhor. Mas esse relacionamento, ele se inicia a partir do momento em que o Senhor fala, vinde a mim, e você fala, eu vou. Senhor, eu irei. Ir até Jesus não é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de que você é fraco, não é um sinal de que você não sabe o que está fazendo da sua vida. Na verdade, é o sinal de maior esperteza que você pode ter. É a decisão mais sábia que você pode fazer. Se você está aqui hoje e você ainda não segue Jesus, deixa eu te trazer essa revelação do céu. Essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Seus problemas vão sumir? Não. Sua vida vai ficar mais fácil? Não. Mas você vai ter alguém que vai estar com você durante todas as tribulações, durante todos os problemas. E quando tudo parecer que vai desmoronar, ele vai olhar para você e vai falar, tá tudo bem. Eu sei o que eu faço. Eu tenho a resposta. Vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado. Então, o primeiro convite de Jesus é o vinde, com o bônus do segue-me. E às vezes, a gente tem... Eu falo isso mais uma vez, por experiência própria. A gente está passando por um problema, por alguma coisa que a gente pensa que é impossível. E depois de a gente tentar tudo, a gente fala, só Deus. Só um milagre. Mas o maior milagre já veio há mais de 2000 anos atrás na cruz. Esse é o milagre que você precisa. E por conta desse sacrifício na cruz, hoje nós podemos ter vida eterna. Então Jesus não deve ser a sua última saída, ele é a sua porta de entrada. Seja para o problema, seja para os tempos bons. Porque às vezes a gente tem mania de lembrar de Deus só quando tudo está dando errado. Minha vida está de cabeça para baixo. Só o Senhor para me salvar. Mas o Senhor poderia te salvar lá no começo, quando sua vida ainda estava tudo bem. Então, o vinde é um convite para nos lembrarmos da natureza de Deus. De que o Senhor não nos abandona. De que o Senhor não nos deixa para trás. Sabe, Pedro andou sobre as águas, foi incrível. Ah, mas ele afundou, mas Jesus puxou ele de volta. Se você afundar, Jesus não vai te deixar. Jesus não vai te abandonar. Eu sei que muita gente pode ter te abandonado, mas Jesus nunca vai te abandonar. Então, o primeiro convite de Jesus é o vinde e o segue-me. O segundo, eu vou tentar ser breve. O segundo convite de Jesus é o ficai. E eu queria que você fosse lá para Lucas 24, versículo 49. Na verdade, vamos lá do versículo 45. 45.
Então lhes abriu o entendimento. Isso é depois da ressurreição de Jesus, quando ele se encontra com os discípulos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestidos de poder. Jesus estava falando do Espírito Santo. Ele estava com os discípulos, ele ressuscitou, passou mais um tempo ali com eles, ele ascendeu aos céus, e ele falou: eu vou enviar a minha promessa. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habitava em Jesus, o Espírito que levou ele até o deserto, o Espírito Santo de Deus seria enviado aos discípulos. E os discípulos viram tudo aquilo acontecer, o mestre deles morreu, depois de 3 dias ressuscitou, cumpriu centenas de profecias, e aí Jesus fala para eles: agora vocês ficam aí quietinho. Imagina você estar com essa mensagem dentro de você: meu Deus, o meu mestre ressuscitou, eu preciso falar para as pessoas, como a mulher samaritana ela foi. Você está com aquele desejo de simplesmente ir, de falar, de fazer, e Jesus fala: fica aí, calma, você não vai fazer nada agora. Depois do vinde, depois do segue-me, nós temos o ficar. Jesus fala para a gente ficar. E o tempo de ficar é um tempo de ser humilde e aprender. O Espírito Santo é quem vai te capacitar e te empoderar. E o tempo de ficar é o tempo que nós aguardamos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito, nós somos empoderados, nós somos preparados para ir no poder de Deus para anunciar as boas novas. E o tempo de ficar, ele não é um tempo fácil. Em um certo momento, ele pode até se tornar confortável, mas no início não é. Porque você quer fazer, você quer ir, você quer levar a mensagem, você quer fazer alguma coisa, e você está assim: meu Deus, nada acontece na minha vida. Eu aceitei Jesus e falaram que a minha vida seria transformada e não aconteceu nada. Esse é um tempo de discipulado. Nós somos discipulados a vida inteira, mas esse é um tempo muito específico onde nós aprendemos o Senhor. Esse é um tempo onde nós geramos as coisas em oração. Esse é o tempo onde nós choramos, esse é o tempo onde nós aprendemos, esse é o tempo onde nós somos vulneráveis. E isso é algo que mexe muito comigo. Não existe construção de igreja sem vulnerabilidade, sem abrirmos os nossos corações. Nós fomos feitos para viver em comunidade. A Bíblia fala que nós devemos congregar. E na congregação, no congregar, no amor um ao outro, existe vulnerabilidade. Você abre o seu coração para os seus líderes, para as pessoas que estão te acompanhando, para as pessoas que o Espírito Santo te liderar. E é nesse tempo do ficar, do abrir o seu coração, do aprender do Senhor, que você vai ser preparado por Deus. A gente fala muito, muito, muito de avivamento. E algo que eu quero falar para você é que, falando de alguém que já viu a realidade do evangelho em outros países, o que Deus está fazendo espiritualmente no Brasil não está acontecendo em nenhum outro lugar do mundo. Eu escutei pessoas de várias nações falando: o que é que vocês têm no Brasil? A gente quer isso aqui também. Eu escutei pessoas clamando, falando: eu vejo vocês brasileiros e eu vejo que vocês carregam um fogo, que vocês carregam uma coisa diferente de Deus. A gente não tem isso aqui. Sabe? E eu vi pessoas falando: eu quero ir para o Brasil. Eu estou vendo esse mover de Deus, eu quero ir para lá, eu quero ter esse fogo que vocês têm, eu quero receber isso. Sabe? Então, Deus está se movendo na nossa nação. Existe algo muito poderoso acontecendo. E nós precisamos valorizar isso ainda mais. Dizer: Senhor, o Senhor está se movendo na nossa nação. Eu reconheço o mover do Senhor e eu quero fazer parte desse mover. Sabe? É nesse tempo do ficar, é nesse tempo do aprender, é nesse tempo do ser discipulado que as coisas vão acontecer. Né? E sendo vulnerável com você. Eu fiquei 6 meses fora. Fui em fevereiro, eu voltei quase 6 meses, voltei em agosto. E lá em São Paulo, eu fui no primeiro culto de domingo, eu fui no culto numa igreja. Nessa igreja, eles tinham um culto às 4 e às 7 da noite. E aconteceu que eu fui para o culto das 4 da tarde, teve a ministração, teve a palavra, no final da palavra teve louvor mais uma vez e simplesmente ninguém conseguiu parar. Toda vez que o ministro tentava parar o louvor, todo mundo puxava de novo e estava uma atmosfera tão grande que o culto das 4 se juntou com o das 7 e a gente foi até 10 horas da noite em adoração. Então a gente teve 6 horas de culto.
eu falei, isso foi um presente de Deus, porque eu estava num lugar onde a gente não vê isso. Nós vemos sim o mover do Espírito, mas não nessa intensidade. Eu falei, o que eu não vi nos últimos 6 meses, o Senhor me deu numa porção só, em 6 horas. E eu estava e eu não me cansava, e chegou 10 horas, hora de ir embora, porque realmente precisavam fechar o prédio. Eu falei, meu Deus, eu quero ficar aqui até amanhã. E naquela noite houve cura, pessoas foram salvas, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas tiveram curas físicas. Então foi uma noite de avivamento. E eu nunca vi isso acontecer em nenhuma das outras nações que eu estive. Então existe um mover de Deus acontecendo na nossa nação. Sabe? Existe algo. Por mais que algumas pessoas até chamam isso de um avivamento silencioso. Eu não sei muito bem como eu me sinto em relação a esse termo, mas existe algo acontecendo e nós precisamos valorizar cada vez mais o mover de Deus. Sabe? Não ter pressa para sair da presença do Senhor. Não ter pressa para dizer, tanto na sua casa ou em qualquer outra igreja, meu Deus, o louvor está durando muito tempo, já estou com as pernas cansadas, meus braços estão cansados, quero me sentar e quero ir embora. Você está diante, nós estamos diante da presença de Deus, presença do Rei, sabe? Eu conheço pessoas e quando eu fui para Moçambique, Moçambique estava numa lista de nações perseguidas. Então a gente entrou disfarçado assim. Nós não podíamos falar que nós éramos missionários, a gente tinha um visto de turista, toda uma fachada. Uma fachada crente, tá? Para que a gente pudesse entrar, para que tudo desse certo. Porque nós não podíamos falar, não, nós somos cristãos. Nós viemos aqui para pregar o evangelho, senão nós não iríamos entrar naquela nação. E hoje no Brasil a gente tem liberdade para sair na rua com a nossa Bíblia, abrir a Bíblia, se a gente quiser gritar no meio da rua, Jesus te ama, a gente pode. E hoje a gente tem aproximadamente 42% da população mundial que não sabe quem é Jesus, que nunca ouviu falar no Evangelho. E eu lembro quando eu comecei a ver essas estatísticas, para mim, simplesmente não entrava na minha cabeça. Porque eu cresci ouvindo o nome Jesus. E eu nunca me imaginei chegar para uma pessoa e falar, sabe quem é Jesus? A pessoa fala, não. Mas Jesus morreu por você. Mas por que esse homem morreu por mim? Quem é esse homem? Nunca vi na minha vida. E essa é uma realidade que existe no mundo. Mais de 3 bilhões de pessoas não conhecem o Evangelho. Sabe? Então, nem era esse rumo que eu ia tomar, mas amém. Mas o ficar é o tempo de aprender. É o tempo de orar, é o tempo de interceder. É o tempo de gerar o avivamento no secreto. Sabe? É dentro do seu quarto, é no seu tempo com Deus, é no nosso momento com o Senhor que a gente vai ver a transformação acontecendo. Deus, eu quero ver a transformação de Teresina, do Piauí, do Brasil, das nações. Vai começar no seu joelho. E eu escuto isso há 10 anos, eu escuto isso nessa igreja. Porque eu aprendi sobre intercessão aqui, eu aprendi sobre oração nesse lugar. Cansei de vir para as torres do encontro. E era nesse tempo que a gente orava. E se a gente via o mover de Deus acontecendo no encontro com Deus, era porque a gente orava antes e a gente intercedia, a gente jejuava. E o evangelho, ele não se moderniza. A oração, a palavra e o jejum, eles continuam sendo essenciais, eles vão ser essenciais até a volta de Jesus. Sabe? Então, o ficai é esse tempo. Rodrigo, então quando não for para eu ficar, quando for para eu ir, eu vou parar de jejuar? Não, você vai jejuar mais ainda, porque não para, não vai diminuir. O rojão só vai aumentar. Mas é o tempo de aprender. Sabe? Quando eu comecei a jejuar, eu não sabia porque que eu jejuava. O Samuel me falava, olha, você tem que ficar tantas horas sem comer, e eu orava. Tá bom, vou obedecer. Estava no discipulado, sabia que tinha que passar fome não para servir a Jesus, mas aí depois eu entendi. E quando a gente entende o poder da oração e do jejum, tudo se transforma. Então, o tempo do ficar é um tempo de ser humilde. E a espera, ela é desconfortável, né? De quando Jesus falou para os discípulos esperarem até o dia de Pentecostes, até o dia que eles receberam o Espírito Santo, foi aproximadamente 10 dias. Então imagina, Jesus falou, fica aí. E aí você fica 10 dias, só orando, sem saber o que vai acontecer. Dentro de uma casa, parado. Tipo assim, eu acabei de ver um homem num corpo glorificado subir aos céus e eu não posso sair daqui para contar isso para ninguém. Esse é o tempo de espera. Esse é o tempo do ficai. Paulo ficou, né? Quando Paulo ouviu a mensagem do Senhor, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele teve um tempo de preparação. Moisés foi para o deserto, virou pastor, esse era o tempo do ficar. Ele precisou ficar, ele precisou ser preparado, e ele precisou ser discipulado e treinado naquele lugar, para que depois ele pastoreou as ovelhas, para que ele fosse pastorear o povo lá no deserto.
Josué podia entrar na Terra Prometida, mas ele teve que esperar toda uma geração passar para que então ele entrasse. Então ele ficou. E nesse tempo de ficar e de esperar, houve a preparação e no final houve o romper e a transformação. Então, o primeiro convite de Jesus é o vinde, o segundo convite de Jesus é o ficar e o terceiro convite de Jesus é o ide. Eu queria que você fosse para Mateus 28. Eu trouxe versículos bem conhecidos para que a gente pudesse meditar neles. Você já deve imaginar qual versículo eu vou ler também. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse foi o versículo que eu li há 9 anos atrás. Deus falou: olha, você vai fazer isso aqui pro resto da sua vida. Rodrigo, então quer dizer que agora eu vou ser um missionário, eu vou lá para outro canto e aí eu vou para esses países também? Não falei isso. Mas eu entendi do Senhor o que era o ID para mim. E o ID é uma mensagem para todos. Tem uma frase que eu escutei muitas vezes pessoas falando, que a grande comissão, esse é o versículo da grande comissão, ela não é uma grande sugestão. Jesus não fala assim, olha, se você quiser, se você não estiver muito ocupado, se não for te atrapalhar, vai lá e prega. Não, ide. Ide e pregai. E o ide e pregai, sim, é nas nações, é na Inglaterra, é na África, é na Ásia, mas é aqui dentro, é aqui do lado, é na minha escola, é no meu trabalho. Rodrigo, tenho vergonha. O ficai é o tempo de preparação. Por isso que o Senhor te pede para permanecer, sabe? E a estratégia é o Senhor que vai te dar. Quando eu me converti, eu lembro que eu cresci passando as férias na casa dos meus avós. E quando eu ia para lá, era quando eu costumava ver o meu pai. E as lembranças que eu tenho do meu pai quando eu era criança, o meu pai ele estava sempre bêbado e ele estava fumando e com cigarro, com bebidas. E essa era a lembrança que eu tinha do meu pai. E eu lembro que um certo dia, antes da minha avó se converter, eu cheguei para passar as férias e meu pai estava deitado numa rede com a Bíblia. Eu falei, oxe, essa aqui é nova, essa aqui eu não conheço, nunca vi. E eu comecei a ver o meu pai indo para lá, lendo a Bíblia à noite, começou a aprender a tocar violão, e eu falei assim, meu Deus, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E depois disso, a minha avó aceitou Jesus, depois eu aceitei Jesus, e o meu pai nunca sentou comigo para falar, olha, esse é o caminho, a verdade e a vida. O testemunho de vida dele gerou transformação na minha avó, que gerou transformação em mim. E ele nunca precisou falar. Não estou dizendo que você não precisa, se o Senhor mandar você falar, você fala. Mas essa foi a forma que o Senhor usou a vida dele para que hoje eu pudesse estar nesse lugar. Para que hoje eu pudesse estar aqui, para que outras pessoas que eu encontrei durante a minha caminhada, que aceitaram Jesus, pudessem também estar servindo ao Senhor. Sem dizer uma palavra. Só através do testemunho de vida, da transformação e do Espírito Santo que estava nele. Então, quando Jesus nos chama para ir, é para fazer discípulos para Cristo. Para que nós possamos ser uma imagem do Senhor. Quando lá em Gênesis o Senhor fala que vocês são a minha imagem e a minha semelhança, não é só sobre o físico, não é só sobre a forma como o Senhor te criou, mas é para que nós possamos ser representantes do Senhor, embaixadores do céu. É para que nós possamos ser aqueles que vão levar a mensagem, para que o mundo olhe para nós e eles falem, tem alguma coisa diferente. Esse cara ele é diferente, eu estou sentindo algo diferente, eu quero seguir. Assim foi comigo. A forma que eu fui alcançado pelo Evangelho, ninguém pregou para mim. E eu realmente não lembro antes disso de ninguém ter chegado e falado, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer aceitar Jesus? Não. Eu vi com os meus próprios olhos a vida de uma pessoa ser transformada. Então, às vezes, você está orando por muito tempo, falando, Senhor, salva a minha casa. E vai ter salvação, eu profetizo em nome de Jesus. E você se preocupa muito com o que você vai falar, mas às vezes o seu estilo de vida, na maioria das vezes, a forma como você se comporta, a forma como você honra a presença de Deus dentro da sua casa, a forma como você se posiciona, é isso que vai trazer a transformação. Seja na sua casa, seja com seus amigos, seja aonde o Senhor está te direcionando aí. Mas o ID é para todos. Ele é de forma diferente para todos, mas ele é o mesmo. Vão
e preguem. Vão e sejam a minha imagem. Vão e sejam luz em meio às trevas. Vá e faça a diferença. Sabe, como a Amanda está falando, eu ouvi um chamado de Deus e eu fui há muitos anos. E eu falo isso mais uma vez. Não estou te falando para largar a sua faculdade, seu trabalho, para você ir fazer, ir para o mundo e fazer alguma coisa. Eu estou te falando para ser obediente à voz de Deus. Quando ouvires o Espírito, não endureçais o vosso coração. Sabe, então, o Senhor fala, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Então, essa é a linguagem de amor de Deus, é a obediência. Conforme você obedece ao Senhor, assim você mostra que você o ama. Sabe? E foi aqui que eu aprendi tudo isso. Foi aqui que eu cresci, eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem, eu falei, eu não consigo conter isso dentro de mim, eu preciso ir. Sabe, tem um versículo que mexe muito comigo, que é o profeta Jeremias, ele fala que ele andava sozinho por conta da mensagem do Senhor. Porque ele pregava a mensagem, as pessoas não queriam estar perto dele, as pessoas não queriam ouvir, e isso vai acontecer com você. Não vou nem falar talvez, isso vai. Vão ter pessoas que vão se afastar pela mensagem do Senhor. E ele falava, eu até tento segurar, mas a mensagem de Deus ela é tão forte que ela queima dentro de mim. É como se os meus ossos estivessem pegando fogo. Você já parou para pensar nessa sensação? Você está sendo queimado por dentro? Eu sei que se você sair meio-dia, bem aqui no asfalto, você vai sentir uma coisa bem parecida. Mas eu estou me referindo à palavra de Deus. Queimando dentro de você, a ponto de que você não consegue segurar. Que você fala, olha, Jesus é salvação. Jesus quer te salvar. Vem para o Senhor. Então o ID, ele é para todos. E eu oro muito para que nós não sejamos uma nação ou uma geração de colecionadores de palavras proféticas. Que chega e fala, olha, tal dia fulano orou por mim e falou que eu vou fazer isso. Eu tenho essa palavra profética, eu tive esse sonho, eu tive esse sonho, eu tive esse sonho. E você vai falando dos sonhos, você vai falando das palavras, e você vai colecionando, colocando todas elas numa estante, falando, olha quantas palavras eu tenho. Mas quantas delas estão cumpridas? É o Senhor que vai cumprir? Sim, mas nós precisamos dar o nosso passo. Eu ouvi de Deus que eu precisava ir para a Inglaterra. Eu fui tirar meu passaporte. Se eu não tivesse passaporte, eu não ia entrar no avião. Eu ouvi de Deus que eu ia para, sei lá, que eu ia para a Bolívia. Você fala espanhol? Não. Aprenda, se prepare. O Senhor te dá uma palavra, mas a responsabilidade para se preparar para o cumprimento dessa palavra, ela é 100% sua. O Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te dar inteligência, ele vai nos dar tudo o que nós precisamos, mas o primeiro passo é nosso. Né? E isso volta um pouco para o meu testemunho. Quando eu falei que eu fiz letras em inglês, eu lembro de eu estar com um computador, com um sisu na minha frente, e eu fui colocar lá, letras português. O Espírito Santo falou, não. E eu relutei, e o Espírito Santo falou, você vai colocar em inglês. Eu não falava um A. Não falava nada. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Sabe? E hoje, eu só consegui ir para esses lugares onde eu fui por conta disso. Hoje, graças a Deus, isso é parte do meu, não total, mas parte do meu sustento. O que me ajuda a estar no campo missionário é o fato de eu dar aulas de inglês também. Então, na época eu não entendi, mas eu falei, tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Sabe? E o que me conforta no chamado de Jesus é que o primeiro chamado ele nunca morre. Jesus te fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ficai até receber a promessa e ide por todo mundo. Tá, Rodrigo, eu fui, estou indo por todo mundo aqui na minha escola, estou muito cansado. O vinde permanece. Você pode sempre ir para o Senhor e falar, estou cansado e eu estou sobrecarregado e eu preciso de alívio. E nós precisamos de discernimento para entender a voz de Deus, sabe? Muitas vezes o Senhor me pediu para vir até Ele, para ficar e eu quis ir. E muitas vezes também o Senhor falou, vai, e eu quis ficar. Nesse dia que eu cheguei em São Paulo, que eu fiquei nesse culto de 6 horas, eu fiquei em crise. Porque eu falei, Deus, eu não tenho isso aqui lá. E eu sinto falta. Sabe, eu sinto falta desse mover de Deus. E no meio do culto eu estava em crise e eu estava assim, meu Deus do céu, será que eu... Porque no final você decide. Né? Se eu não quiser ir pegar o meu avião, eu não vou. Eu falei, será que eu tenho que ficar? Será que eu tenho que ficar? E eu falei, Deus, eu não quero voltar. Há 5 anos eu venho gerando essa palavra em oração, desde 2020. E pela primeira vez eu falei, eu não quero ir. Eu quero ficar. E eu estava no meio daquela adoração e uma pessoa chegou para orar por mim. E essa pessoa falou assim,
Deus te trouxe aqui para que você possa ser cheio. Isso aqui é como um pit stop que Ele está te preparando para você voltar. Falei, então tá bom, Senhor. Não deu nem tempo de eu sofrer a crise, né? De eu chorar. Não, foi instantâneo. O Senhor não deixou nem eu passar por essa fase. Então, o que eu tenho para falar para você é obedeça a palavra do Senhor. Não é fácil. Ela não é fácil. E o Senhor deixou muito claro que não seria. Mas se o Senhor falar, venha a mim, vá. Se o Senhor falar, permaneça, fique. Se o Senhor falar, vá, então você vai. Mas acima de tudo, seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel e seja como aquele que devolve toda a glória ao Senhor. Eu vivi tudo que eu vivo e tenho muitas coisas para viver também. Mas a honra e a glória do que eu faço é para que o nome de Jesus seja conhecido. Sabe? É para que o nome de Jesus seja conhecido entre as nações. É para que nem que seja uma dessas pessoas, desses 42% que não ouviram falar sobre Jesus. Se eu conseguir pregar o evangelho para e uma pessoa conseguir ouvir e saber quem Jesus é e o que Jesus fez por aquela pessoa, eu vou ficar feliz. Claro que eu quero fazer isso com muito mais. Mas é para que os outros saibam. Aquilo que o Senhor faz em você não é para você. Aquilo que o Senhor faz em você, a transformação que o Senhor está gerando dentro de você, é para o próximo, sabe? É para o outro. Quando Efésios vai falar sobre os ministérios, sobre os 5 ministérios, a Bíblia fala, é para a edificação da igreja. Tem um dom que é para a sua edificação, o resto é para os outros. Você ora em línguas para ser edificado, o resto é para que a igreja seja abençoada. É para que o meu próximo possa crescer, sabe? Então, eu estou do lado de alguém, essa pessoa está passando por uma dificuldade. O que vai me impedir de orar, de entregar uma palavra profética, de trazer uma palavra de encorajamento? O que vai me segurar? Você mesmo. Porque o Senhor já falou, vai, fala, não se cala. Sabe, se a gente lê lá no livro de Ezequiel e a Bíblia vai falar sobre o papel do profeta, a Bíblia fala que no final é o profeta que vai ser cobrado. Então, se você tem a mensagem, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, fala, coloca para fora, abre a sua boca. Rodrigo, não sei o que falar. Jesus disse que o próprio Deus, Ele te encheria e através de você iriam fluir rios de águas vivas. Só esteja disponível. Sabe? Então, recapitulando a mensagem, nós temos os 3 chamados de Jesus. Vinde a mim, permanecei e ide e pregai. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. E nesse momento eu também queria que você orasse, não só escutasse essa oração, mas que você falasse, Senhor, qual que é o seu convite para mim nesse tempo? O que o Senhor quer que eu faça? É tempo de eu ir até o Senhor e me arrepender e confessar os meus pecados e buscar cura. É tempo de eu permanecer, de aprender. É tempo de eu ser cheio. Ou será que já está na hora de eu ir e cumprir aquilo que o Senhor está me prometendo? Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei o que o Senhor está te pedindo para fazer, mas o meu conselho é, obedeça. Seja obediente, seja fiel até a morte. Seja fiel até o fim. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a orar com o Senhor. Eu queria que você realmente orasse, você falasse, Senhor, fala comigo. Qual que é o seu chamado para mim nesse tempo? O que o Senhor deseja de mim? Como eu devo me comportar? Senhor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua mensagem. Obrigado, Deus, pela sua palavra que é como uma espada em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra ela revela toda a verdade que nós precisamos saber. E é através da verdade que vem a libertação. Obrigado, Deus, porque não existe não existe outro igual a Ti, Pai. E nós glorificamos o Seu nome nesse lugar. Senhor, como igreja, nós estamos diante do Senhor e nós dizemos, Deus, que nós iremos Te obedecer até o fim. Pai, se nós tivermos que ir até o Senhor, se for um tempo de arrependimento, diante do Senhor nós nos arrependemos, nós pedimos, Senhor, nos perdoa. Pelas vezes que ouvimos a sua mensagem e endurecemos o nosso coração, pelas vezes, Senhor, que negamos a sua voz, pelas vezes, Senhor, em que nós escolhemos outras coisas ao invés de Ti, Pai. Senhor, se for o tempo, Deus, de nós simplesmente irmos e ouvir as suas palavras, Senhor, que assim nós possamos fazer. As suas palavras, elas são preciosas. Elas são tudo o que nós temos. E nós não temos mais para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Então, Senhor, que a sua palavra penetre em nossos corações e nós possamos, Deus, ser transformados pelo Senhor. E através dessa mensagem, Deus, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Pai, se a tua mensagem para nós nesse tempo é permanecer até que nós possamos ser cheios da promessa, eu te peço, Senhor, nos ensina a permanecer com paciência. Nos ensina, Deus, a ser perseverantes. Nos ensina, Senhor, a olhar para o alto e entender que é do Senhor que vem o nosso socorro, de que é o Senhor Jesus que envia o Espírito Santo. E nós pedimos, Senhor Espírito Santo, enche-nos, 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 Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome de Jesus seja glorificado. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o teu poder. Vem sobre nós com a tua unção e nos prepara, Senhor, para sermos testemunhas, para sermos como carta viva, como representantes e embaixadores das regiões celestiais. Pai, se é o nosso tempo de ir, nos dá coragem, Senhor. Nos dá coragem, Deus, para que nós possamos passar pelas circunstâncias e obstáculos, para que o Senhor seja conhecido. No nome de Jesus, Deus, eu repreendo todo espírito de medo e eu declaro coragem e ousadia sobre nós, para que nós possamos ir, para que nós possamos cumprir a grande comissão, seja nesse lugar, seja nas nações, mas que seja onde o Senhor nos enviar, Deus. Senhor, mas assim como Moisés orou, eu oro, não nos deixa ir se a sua presença não for. Não nos deixa ir se a sua presença não for. Nós não queremos os anjos, nós não queremos um arrepio, nós queremos o Senhor. Nos faz, Deus, ser desesperados pela sua presença. Nos faz, Deus, te amar mais do que qualquer outra coisa. Nós queremos o Senhor. Como igreja, nós declaramos essa noite, Pai. Nós queremos o Senhor. Como a corça anseia pelas águas, nós queremos o Senhor, Deus. Nós queremos o Senhor. Pai, nos livra de toda frieza, nos livra de toda apatia e nos faz, Deus, como a sua palavra promete, como labaredas de fogo, mas nos faz, Senhor, representantes da sua mensagem. Senhor, nos arrependemos por todas as vezes que calamos a nossa voz, quando nós devíamos, Senhor, falar, quando nós devíamos, Senhor, proclamar a sua mensagem. Nós te pedimos perdão. Nós dizemos, Pai, nós não queremos deixar que as pedras clamem por nós. Nós não iremos perder a nossa voz para as pedras. Senhor, não envia outro, envia nós. Não levanta outro, levanta a mim, levanta essa igreja, levanta essa geração, Pai. Que essa seja a geração encontrada, Senhor, com mãos limpas e com um coração puro. Que essa seja a geração, Deus, encontrada como aqueles que buscam a face do Senhor. Nos faz chamar mais do que tudo, Pai. Nós te pedimos, enche-nos com a sua presença, Senhor. Queria que você orasse nesse momento. Se você ora em línguas, eu quero te pedir, comece a orar no Espírito e comece a pedir por mais do Senhor. Mais do Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Senhor. Todos os dias, deixa eu viver nova. Faz bem, me deixa amar, sem perguntar a quem. Senhor, muito obrigado, porque a sua presença ela é real e ela é constante. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas coisas, em meio a tantas tribulações, e em meio aos tempos bons também, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Senhor, nós entregamos a honra e a glória ao Senhor, e nós dizemos, Pai, que não existe ninguém além do Senhor, de que o Senhor é a prioridade das nossas vidas, Pai. Se o Senhor nos disser para vir, nós iremos. Se o Senhor nos disser para ficar, nós permaneceremos. Se o Senhor disser vai, nós iremos. Mas acima de tudo, nós obedeceremos ao Senhor, Pai. Se for difícil ou se for fácil,
Que seja no muito ou que seja no pouco, nós iremos te obedecer, Deus. Nós iremos te obedecer, Pai, pois é assim que te amamos. É assim que amamos ao Senhor. Nós não temos como retribuir o sacrifício de Jesus, mas te obedeceremos até o fim, Pai. Te obedeceremos até o fim, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu acredito que o Senhor ainda quer se mover essa noite. E eu queria saber se tem alguém nesse momento, se tem alguém aqui hoje que precisa de cura. Se você fala, eu tô com uma dor no meu corpo, eu tô com uma condição, eu não tô bem de saúde, eu preciso de cura em alguma área da minha vida. Se tem alguém aqui assim, eu queria que você levantasse sua mão. Se você tá do lado dessa pessoa, eu queria que você perguntasse para essa pessoa no que ela precisa de cura. Você que está aí do lado, não sei, que você perguntasse para essa pessoa no que essa pessoa precisa de cura, qual que é o milagre que ela precisa hoje. E depois que você perguntar, eu queria que você orasse por essa pessoa. Acredito que o Senhor quer trazer transformação e cura essa noite. Então, Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, Deus, contra todo espírito de enfermidade. Nós declaramos que bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu declaro cura essa noite, Deus, no nome de Jesus, sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer dor, sobre qualquer condição. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, 100% de cura. E nós dizemos, Pai, sim e amém para suas promessas essa noite, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, toca-nos e enche-nos com seu Espírito, Pai. E derrama cura sobre essa igreja essa noite, Pai. Toda dor, todo desconforto, todo problema, nós declaramos agora no nome de Jesus. Cura. Sejam curados em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença. Muito obrigado porque o Senhor é real, o Senhor é constante. E nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, orem pela Europa, Inglaterra, esses países europeus que estão cada vez mais impregnados de muçulmanos, que têm espalhado a religião muçulmana, quando na verdade nós sabemos que precisamos espalhar Cristo Jesus. E o Rodrigo é uma voz do Senhor naquela nação, uma voz do Evangelho naquela nação. Esses dias nós estávamos falando o quanto que esses países também têm sido infestados com bruxaria, ocultismo. E por isso que nós precisamos manter também esses missionários. O pastor Orlando, por exemplo, foi para o Canadá. E lá no Canadá não se pode mais falar do Evangelho em público. Não se pode mais pregar nas praças. Não se pode mais falar de Cristo nas ruas. Tem que ser em locais fechados. Por isso que nós precisamos orar por esses homens, por essas mulheres que estão indo para esses países ser uma voz do Senhor. Muito obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Deus te sustente naquela nação. Deus possa te usar ousadamente para falar ainda mais do amor de Jesus. Amados, deixa eu passar aqui o restante da agenda semanal. Pode sentar rapidinho. Sábado tem manhã de consagração Koinonia, tá bom? 8h30 da manhã. Traga aí os seus filhos, netos, sobrinhos para a consagração da Rede Crianças Koinonia, tá bom? Sábado também tem o casamento da Mandoca. Cadê ela? Tá ali, ó. Vamos aplaudir o Senhor aí pela vida da Amanda. Glória a Deus. Olha. Fica de pé aí, Mandoca, com o Dudu. Seja homem, Dudu. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha. Amanda vai casar sábado
com o Dudu. Amém? Glória a Deus. E vai ser uma festa linda para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sábado não tem rede de jovens. A nossa rede de jovens aqui é o casamento dela, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E domingo pela manhã tem escola bíblica e tem também escola de líderes, certo? Você que faz escola de líderes, já vem para cá, escola de líderes, que é uma porta para Deus te usar ainda mais, em nome de Jesus, tá bom? Fazer escola de líderes, Júnior, fazer escola de líderes, em nome de Jesus, entrar numa sala dessa aí para se matricular, falar logo com a Maria ali na porta. Maria, sou chamado por Jesus, fazer escola de líderes aí, para aprender mais e ser um instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Pastor, já fiz o encontro, estou só escondido aqui, estou só escondido no meio dos irmãos. Faça escola de líderes, meu profeta Walter. Dê seu nome para Maria logo ali, irmã Elisângela. Dê seu nome para Maria para a escola de líderes. Gente, como é bom servir ao Senhor, ser um líder na casa do Senhor, tá bom? Procura logo ela ali para fazer essa inscrição. Também, tem mais algum aviso aí, gente? Olha, a Bia tá falando ali que é para mim ter calma. Aljava! Ei, rapaz, esses adolescentes estão mais cansados do que eu. Menino. Vou dizer de novo, viu? Finge que nada aconteceu. Aljava! Ei, glória a Deus. Certo. Eu sou uma flecha. 17, 18, 19 de outubro. Tá bom? Tá bem aí. Ali o Amaral, a Ari tá aqui, ó. Vai ser bênção demais o acampamento. Pastor, eu estou precisando de ir para o Aljava, mas não tenho condições. Então me procure, tá bom? Para ver o que a gente pode fazer por você. Eu procuro aí o Amaral, o Ari, para ver o que a gente pode fazer por você. Tá bom? Amém? 17, 18, 19. E tem aqui, ó, mulheres que conquistam, aqui, ó, dia 25 de outubro, vai ser aqui na igreja, para todas as mulheres da Convenção Batista Nacional, tá? Vai ser 19 horas aqui na Igreja Batista Nacional. E no dia 19 e 20 tem a nossa conferência de intercessão e adoração aqui ao Senhor. Ó, recebi hoje aqui, ó, do pessoal do Jason Lee Jones. Jason Lee Jones é dos Estados Unidos, gente. É um ministro de excelência, tem viajado o mundo inteiro. Recebi agora à noite que lembrei de ti, que a gente tem que pagar 3.200 até amanhã, que é os voos do Jason Lee Jones para cá, para o Brasil. A nossa colaboração é 3.200. E não só o Jason Lee Jones vai estar aqui, mas pastora Nery também. O voo da pastora Nery já está pago, glória a Deus, tudo ok. Mas o do Jason Lee Jones, amanhã, tá certo? E aí, o que a gente faz? A gente coopera, tá bom, gente? A gente coopera para o reino dos céus. 19 e 20 de novembro vai ser uma conferência de excelência. Ó, pode escrever aí. Nós vamos precisar de cadeira, tanto de gente que vai estar aqui nessa igreja. Pode escrever aí, escreve aí. Vai ter gente que vai estar abarrotada aqui de gente para a glória de Deus esses 2 dias, tá bom? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado por você ter vindo. Domingo à noite tem celebração. Amanhã, quinta-feira, tem célula. Você procure sua célula. Sexta-feira tem célula. Sábado também. E domingo, celebração aqui ao Senhor. Tá certo? Domingo, celebração aqui ao Senhor, 18 horas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida,
seja sobre a sua casa, seja sobre o seu ministério. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe, gente. Obrigado por você ter vindo. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.